Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Hoje eu quero meditar com os irmãos os ides de Jesus, os dois ides de Jesus. Foram dois ides de Jesus. O Senhor é tão maravilhoso que Ele nos dá oportunidades de escolha. Desde o princípio, Ele nos deu oportunidade de fazer escolhas. Lá na época da lei, Ele mostrou para Adão, lá atrás, que ele não comesse porque ele ia morrer. Ele deu a oportunidade da vida e da morte. Quando deu a lei para Moisés, ele deu também a oportunidade para eles. Diga para o povo: hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E Ele sempre está colocando diante de nós o poder de escolher o que nós queremos. Aqui nesse texto de Mateus capítulo 8, nós vemos que o Senhor, mais uma vez, está mostrando uma escolha. Depois que Ele atravessou o mar da Galileia, Ele foi, voltou, enfrentou uma tempestade ali. Quando Ele chega do outro lado, Ele encontra duas pessoas em que Ele vai ao seu encontro para libertar do poder de Satanás. Eles estavam presos. Essa experiência mostra algo extraordinário. Verso 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: o que ele disse? Ide, está aí o primeiro ide de Jesus. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é esse versículo 28, que mostra que esses dois endemoniados, eles saíram ao encontro de Jesus. Não foi Jesus que saiu correndo atrás deles. Jesus estava andando com liberdade em todos os lugares. Só que ele deparou-se em um caminho que ninguém queria passar. Era o caminho onde tinha o controle desses dois endemoniados que estavam ali. E diz o texto que esses dois endemoniados, eles estavam vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Jesus, ele tem muita ousadia, que ele anda em qualquer caminho onde ninguém anda. Ele vai aonde ninguém pode andar. Ele não teme o que pode haver ali à sua frente. E ninguém podia andar ali porque estavam tomados de medo. O medo, ele paralisa as pessoas. O medo, ele intimida e nos induz a uma fuga de uma realidade. Não quero me deparar com esses endemoniados, eu não quero estar de frente com eles, eles são ferozes, eles nos agridem, eles nos maltratam, e todos evitavam passar por aquele caminho. Qual era o problema, irmãos, que levava as pessoas a não quererem passar ali? Ele nos cita aqui algumas coisas, porque ele fala desses homens que eles moravam nos sepulcros. Foi uma das coisas que mais me chocou quando eu fui no Egito a primeira vez, que eu vi há muitos anos atrás, que havia moradias dentro dos sepulcros, e era normal. Hoje ainda deve estar assim ainda, faz muitos anos que eu não vou lá. Mas o Egito, nos sepulcros, na época que eu fui, morava mais de 30 mil famílias dentro dos sepulcros. Eram os mausoléus, que nós temos aqui alguns mausoléus também. E quando morria alguém, aí ele saía, velava seu morto, enterrava e volta para dentro de novo.
Eita, era assim? É assim. E eles moravam ali. Esses endemoniados também moravam nesse sepulcro, era comum naquele lugar. E veja, irmãos, que a Bíblia diz que eles eram muito ferozes e ninguém se aproximava deles. As pessoas tinham muito medo de estar ali. E quando você olha pela lei judaica, eles tinham alguns cerimoniais que precisavam ser observados. Os judeus, eles não se misturavam com os gentios. Tinha os judeus, que gentios é não judeus, pessoas de outras nações. Eles não se misturavam, já era um problema. Então, ele já não podia estar naquele lugar. A segunda questão de não estar ali era a condição deles. Estavam possessos de demônios. E as pessoas tinham medo, então não se misturavam. O judeu deixava ele no quadrado dele lá nos sepulcros e eles ficavam na vidinha deles normais. E a terceira coisa, eles estavam morando em lugares impuros, que eram os cemitérios. Então veja, mesmo assim, Jesus ousou encontrar aqueles homens. Jesus não se importou pela lei cerimonial judaica, ele não se importou pela condição de estarem cheios de demônios, ele não se importou por nada disso. E ele, mesmo assim, foi ao encontro daqueles homens, ensinando para mim e para você que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos nos afastar ou dar as costas para pessoas porque não são do nosso círculo, não fazem parte do ministério, porque não são pessoas assim, assado e cozido, e nós não podemos colocar legendas nas pessoas, porque o nosso papel é o mesmo de Jesus, resgatar os que estão perdidos. E precisamos trabalhar muito isso, porque às vezes as nossas convicções religiosas nos separam de pessoas, impedem de sermos amigos, de chegar próximos para poder relacionar-nos com eles. E isso, irmãos, não só com pessoas que não comungam a mesma fé, ou gênero, ou coisas que nós acreditamos. Lamentavelmente, isso ocorre muito dentro dos lares também, que precisamos trabalhar muito, porque precisamos, como pais, ensinar nossos filhos a amar os seus irmãos. Primeiro dentro de casa. Pais, ensina seus filhos a amar seus irmãos. Nós estamos vivendo uma geração em que os irmãos não se gostam, os irmãos não se relacionam, os irmãos não são amigos, os irmãos filhos do mesmo casal, morando na mesma casa, cada um no seu quadrado, e não são amigos, não se relacionam. Os pais morrem e eles nunca mais se veem, nunca mais se falam, e isso é terrível. Ensine os filhos dentro da sua casa a considerar o seu irmão pessoa chegada, a pessoa próxima da sua casa. Eles não podem ser irmãozinhos só enquanto são pequenos. Eles precisam crescer amigos. Quando nós faltarmos, eles continuarem a vida amigos, se encontrando, se falando, comendo junto, ajudando o outro quando necessário. Mas estamos vivendo um tempo em que os irmãos não se falam mais. Não se comunicam mais. Na minha casa, não vou longe da minha casa, depois que meus pais morreram, eu não tenho a menor notícia dos meus irmãos homens. Sumiram, não responde mensagem, não atende ligação, acho que mudou até de número, não sei nem se está vivo mais. Isso é terrível, porque crescemos e convivemos dentro da mesma casa, temos a mesma semente, saímos da mesma barriga. Como vamos ser inimigos? E nós temos que combater isso, irmãos, para ensinar a nossa descendência. Jesus, ele está nos ensinando a trazer para perto e não para nos afastar. Saindo da esfera familiar, no núcleo religioso, nós todos fomos salvos por Jesus, sim ou não? E nesse processo de salvação de Jesus, nós nos tornamos o quê? Irmãos. Parece que é primo de terceiro grau, né? Só porque congrega em outro lugar. Só porque tem outra placa na porta da sua igreja. Somos irmãos. E do jeito que irmão se estranha dentro de casa, se estranha nas igrejas também. E fica inimigo, competidores. Ei, somos da mesma família. Amém, igreja? Por isso que o Senhor precisa nos encher com o seu amor, porque se nós não amarmos, nós vamos ficar implicando com o outro a vida inteira.
O seu irmão que está aí do seu lado é seu irmão. Goste de você ou não, ele é seu irmão, sua irmã. Então olhe para ele, ei bonitinho, tu é meu irmão. É, porque esse bonitinho, essa bonitinha, precisa dar pelo menos um bom dia para ti, né? Dar um sorriso. Ô, meu irmão, não te vejo desde o domingo, né? Né? Ou às vezes não te vejo desde o ano passado. Ainda bem que está perto, né? Então veja, irmãos, quando Jesus se aproximou daquele homem que todo mundo queria afastar, os demônios de longe já deram um grito. Eles disseram, ei, o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Como assim, antes do tempo? Atormentar? Quem era o perturbado? Não era eles? E eles achando que Jesus é que vinha perturbá-los? De que eles estavam falando? Irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 10, ele diz que exatamente isso ia acontecer. Que no fim do mundo, o diabo e seus demônios seriam lançados no lago de fogo e de enxofre. E eles ali iam viver eternamente. E o diabo sabe muito bem do seu destino. Ele sabe muito bem o seu fim. Ele sabe muito bem que o Senhor vai levá-lo a uma justiça pelo que ele está fazendo com os filhos de Deus na terra durante todos esses anos. Então vejam, eles não querem ir sozinhos para lá, porque para lá eles sabem que vai. Então eles ficam atormentando as pessoas nos nossos dias constantemente, porque claro, eles não querem ir sozinhos. E por isso até aquele povo estava ali assustado, porque eles não conseguiam passar nem pela rua, porque aquela pessoa estava ali sendo uma oposição. E ele disse, vieste antes do tempo, porque ele sabe que o tempo está mais na frente, bem próximo, mas está aqui na frente, né? E aí ele disse, vieste atormentá-los. Veja que o endemoniado, ele não se toca, que ele é que atormenta a vida das pessoas. Ele que perturba, ele que tira o sono, ele que tira a paz, ele que leva a pessoa a ficar brigando o tempo todo, leva a pessoa a ficar deprimida, angustiada, aflita. Ele é o grande perturbador das pessoas, mas quando ele vê aquele solucionador do problema, ele diz, é você que veio nos perturbar, nos atormentar aqui, né? Antes do tempo. Veja que a reclamação é antes do tempo, porque ele sabe que o tempo está próximo. E aí no verso 31, eles fizeram um pedido para Jesus. Jesus não disse nada para ele, não retrucou a sua fala, não disse o que ele queria, nem falou nada. Ele mesmo se antecipou para a sua sentença. Quando Jesus se aproximou, ele deu essa fala que veio antes do tempo, e ele já disse no verso 31 para ele, eles rogaram dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Olha o pedido deles. Eles sabiam que judeu não come porco, carne de porco. Ele sabia que judeu reserva-se disso. Então era tipo assim, esses porcos não valem nada para ti mesmo, então deixa eu ir para lá. E Jesus disse, ide, não por causa do porco, mas por causa do que ele iria fazer. Aqui veio o primeiro ide de Jesus, irmãos, e para pensar aqui nessa decisão do ide. Porque o ide aqui de Jesus, nesse primeiro momento, foi de uma autoridade absoluta, tipo, saia deles e suma daqui. Ele exerceu uma autoridade para que deixasse aqueles dois homens debaixo daquele jugo opressor de tanto tempo, soltasse as suas vidas e fosse por onde ele quisesse. Ele disse, pode ir, saia daqui. Uma palavrazinha, com 3 letras, ide. Esse ide ali não é um convite, foi uma ordem. E o mundo espiritual se submete a toda palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus, ela tem esse poder. A segunda coisa que nós vemos, esse ide de Jesus foi um ide de juízo, porque eles morreram, e de libertação daqueles 2 que estavam presos. Era algo tremendo, porque esse comando, ele trouxe um alívio para aquelas pessoas que estavam escravizadas. A Bíblia não diz há quanto tempo.
vivendo debaixo da dominação desses demônios, e mesmo sem Jesus expressar nada sobre a libertação deles, os demônios sabiam exatamente que Jesus queria mudar a vida daqueles homens. Queridos, o diabo sabe o quanto Deus quer mudar a sua vida, o quanto Deus quer fazer você uma pessoa feliz, o quanto Deus quer que você seja um homem realizado na sua aliança conjugal, o quanto Deus quer que você prospere, e por isso Ele faz tudo o contrário para não dar certo. Faz tudo para você ficar brigando dentro de casa, para os seus negócios não darem certo, emperra daqui, emperra dali, murmura dali. Ele faz tudo o que é possível, porque o alvo é afrontar Deus. Outra coisa que ele sabe, que para Deus o homem tem mais valor do que qualquer coisa nessa terra. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagine 2 endemoniados, valia muito para Jesus. Naquela hora Jesus dava tudo para libertar aqueles homens, como Ele deu a sua vida. Por isso que Satanás, ele nunca esconde a sua proposta de destruição dos homens. O que ele diz? Quando ele disse para o Senhor Jesus, deixa a gente ir para ali, porque ele já sabia que a sua proposta inicial era morte. Ele iria infernizar a vida daqueles homens até que eles morressem, até que eles não conseguissem mais seguir as suas vidas. E Jesus então, sabendo disso, porque João 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir, ele disse, pode ir, ide para lá. E do jeito que ele destruiu aquela manada, ele tomou aqueles porcos todos, deixou os animais. Veja que animais também ficam endemoniados, viu? Eles ficaram tão perturbados que eles caíram num despenhadeiro abaixo e toda a manada morreu. Olha o prejuízo para os porqueiros, né? Todos morreram. Do jeito que ele faz para matar os animais, ele faz para matar os homens. Entra no nível de perturbação tão alto na sua mente que a pessoa pensa que a morte é a única solução e quer suicidar. Fica deprimido, angustiado, aflito, atormentado, tantos pensamentos malucos na sua mente. Ele dá a dica logo, ou pela corda, ou por remédio, ou pela faca, ou pela arma, mas ele diz, bata, morre, porque só a morte vai te dar alívio dessa dor. E as pessoas estão tão perturbadas que pensam que essa é a solução. E vejam que a linguagem que ele usa é para enganar de verdade. Engana, mente, ilude as pessoas para que elas pensam que é isso mesmo. E eles entram numa autodestruição constante. Às vezes através de bebidas, drogas, medicamentos, enfim, várias coisas para aliviar o desespero da sua alma. Esse ide de Jesus, ele mostrou claramente aqui valores. O que importa para Deus, o que naquela hora a cidade inteira lamentou, porque toda aquela manada se precipitou e se perdeu no abismo. Me impressionou essa fala que toda aquela cidade, verso 34, saiu a encontrar-se com Jesus e vendo rogaram que se retirasse do seu território. Verso 32 também diz que eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar do despenhadeiro abaixo e morreu. Observe aqui, queridos, que eles estavam lamentando não a libertação de 2 vidas, mas o prejuízo de uma manada de porcos. Era meramente financeiro. Lamentavam isso porque o diabo nunca valoriza vidas. Nunca valoriza o que Deus faz na vida das pessoas. Você vê uma pessoa na sarjeta lá jogado, ninguém vai lá ajudar. Mas no dia que um cristão vai lá, levanta daquele lugar, ajuda, restaura, dá banho, troca as roupas, dá alimentação, arruma um emprego para o indivíduo, agora tu só quer viver dentro da igreja. Como assim, velho? Quando ele estava vivendo no mato lá, jogado no chão, quem ia atrás dele? Mas se acha no direito de mandar na vida do outro, porque agora ele é agradecido a Deus pelo que Deus fez na sua vida. E é assim que o inferno faz. Ele trabalha sempre
dessa forma. Ele não quer restaurar vidas, ele quer subjugar e matar essas vidas, revelando a sua cegueira espiritual. Enfim, o resumo desse ide, ele conduz à morte. Diga misericórdia. Esse é o ide que conduz à morte. Aqui nos mostra que o Senhor Jesus, ele está sobre os demônios, ele está acima dos demônios, da natureza, dos sistemas, dos governos, ele está acima de tudo e nunca perdeu esse controle. Mas não era só os moradores de Gadara que estavam ali aborrecidos pela presença de Jesus. Deixa eu lhe falar que mesmo nos nossos dias, tem muitas pessoas que valorizam muito mais dinheiros, riquezas do que as vidas. Estão muito preocupadas com o seu patrimônio pessoal. Estão muito preocupadas em preservar o que conquistou. Não importa de que forma conquistou, importa o que é meu. Sim, importa como você conquistou, importa. Deus, ele quer que você entenda, irmãos, que para ele o que nós temos não vale nada. O que vale são as vidas. Ele diz no Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Então tudo é dele, para ele quantidade de ouro, terras raras, tesouros, dinheiro, dólar, euro, seja lá que moeda for, não tem o valor que você tem para ele. A sua vida vale muito mais do que qualquer coisa nessa terra. Por isso ele trouxe o segundo ide, que é o mais importante, que está em Mateus 28, 18 a 20. Falamos muito dele, decoramos até, mas preste atenção. O texto diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que ele está falando nesse versículo? Que este é um trabalho contínuo. Enquanto aquele foi um trabalho estanque, uma única situação, aconteceu com aqueles dois homens no mesmo momento, esse ide agora, ele é contínuo, é até que ele venha. Precisamos estar realizando esta obra missionária, porque o contexto aqui, Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos. Jesus já tinha comprado a minha e a sua vida com preço de sangue. E mais do que isso, ele declara agora que toda a autoridade que estava sobre ele, ele delega sobre nós para poder fazer cumprir esta missão. E quando ele nos delega essa autoridade, ele nos envia para que neste mundo eles conheçam a Deus através de mim e de você. E eles só vão credibilizar a minha e a sua voz se ver poder e autoridade em nós. Se ele vê que realmente refletimos esse Cristo, que a graça de Deus está sobre as nossas vidas, senão não tem seguidores, não tem pessoas que vão querer o seu Deus, porque a vida não casa com a palavra. Muitos altares estão descredibilizados porque aqui falar bonito qualquer um fala, mas viver lá fora, o que fala aqui são duas conversas diferentes. E isso prejudica. Por isso que quando o Senhor deu essa comissão para nós, era uma missão contínua. Não é um ato isolado, mas o Senhor estava dizendo que agora muda o seu estilo de vida. Tudo mudou. O que era não é mais, você vai passar a viver uma nova história. É uma renúncia, é um afastamento do velho para você estabelecer o novo na sua vida. Não tem remendo nessa nova vida. Não, isso aqui eu vou aproveitar porque eu acho que isso aqui é legal. Eu vou só acrescentar isso aqui. Não. Abra mão de tudo, morre para aquela velha vida e renasce para o novo de Deus. Essa é a proposta do Senhor Jesus para nós. Por isso que esse ide aqui é um ide de cooperação. Como assim? O Senhor compartilha comigo e com você essa autoridade que estava sobre ele. Ele disse, eu vou dar a vocês também.
e Ele delega através do seu Espírito Santo para que haja esse poder convencedor da palavra, o poder para libertar de demônios, o poder para curar as vidas, o poder para restaurar relacionamentos. Esse é o poder do amor e do perdão que só encontramos em Jesus. Por isso que esse ID, ele também é um ID que nos forma. Como assim? Ele nos ensina e nos envolve a ir, discipular, ensinar e batizar vidas, selando o processo na vida da pessoa. Não é só falar, se convenceu, mas esse processo de ensino, ele precisa ter continuidade, até que esse discípulo que acabou de nascer possa fazer a mesma coisa com todos que chegarem na casa do Senhor. Esse ID, ele alcança não só a nossa vida, ele é universal, ele vai além de fronteiras, ele vai em todas as nações, não está restrito a uma vida, é para todas as vidas. Por isso, queridos, que essa comparação dos dois IDs é muito importante. Enquanto nesse primeiro a palavra ID foi dirigida a demônios, nesse segundo o Senhor dirige aos discípulos. Enquanto nesse primeiro era uma ação de expulsar e liberar vidas da escravidão, nesse segundo é uma ação de envio. Vá e faça a mesma coisa. Enquanto aqui ele liberta indivíduos, aqui Jesus transforma nações inteiras. Olha que maravilha. Enquanto aqui a autoridade foi exercida exclusivamente por Jesus, aqui o Senhor, ele delega para a sua igreja esse poder e essa autoridade. Este foi um evento, aqui não, é permanente até que ele venha. Diga aleluias. Esse ID mostra, irmãos, que a igreja deve fazer, como a igreja deve fazer a obra do Senhor Jesus. Nós podemos perceber aqui uma revelação de contrastes muito forte, porque o Mateus, o capítulo 8 que nós lemos dos endemoniados, ele expulsa aquele que oprime, e o outro ID do capítulo 28, ele envia os que já foram libertos. Esse estava escravizado, ele tira da escravidão, e esses que já são livres, ele envia para falar de Jesus. Não tem como Deus enviar alguém que ainda está escravo. Veja que o Senhor tirou Israel do Egito. Eles eram o que lá? Escravos. Eles saíram escravos? Não, eles saíram livres. Eles saíram com dinheiro, eles saíram com despojo do Egito. O Egito deu um monte de coisa para eles. O que aconteceu com eles ali no deserto que os fez morrer? Eles não souberam lidar com a liberdade. Esse é o problema, irmãos. Quando o Senhor nos dá a liberdade, Ele nos tira da escravidão, nós não sabemos lidar com ela. Fazemos bobagem. Achamos que pode tudo. Achamos que está tudo liberado. Não, eu sou livre para pecar? Não é não, querido. Não é não. O Senhor não nos libertou para pecar. Por isso que aqui Ele mostra poder, mas aqui quando Ele te envia, Ele estabelece propósito. Você não está livre para fazer o que você quiser, não. Você tem um propósito, resgatar almas. É uma operação de resgate de vidas do inferno, como ele resgatou aqueles dois endemoniados ali também. E depois disso foi que ele mandou. Por isso que não existe ID missionário, presta atenção nisso, sem antes haver o ID de libertação. Sabe por que muitas pessoas não falam de Jesus, irmãos? Porque quem não foi liberto não sustenta a missão. Forte isso, né? Mas é real. Quem não for liberto não sustenta a missão. Até gosta do evangelho, é amigo da igreja, é amigo dos irmãos, mas não dá uma palavra de Jesus para ninguém. Não tem amor nem pena de nenhuma vida que está indo para o inferno a passos largos. Mas aquele que sabe o que aconteceu na sua vida, quem eu era e quem eu sou, ele não para de falar a tempo e fora de tempo do poder e da graça do Senhor da sua vida. Em todo lugar ele é reconhecido, só fala nisso, porque isso é a razão da nossa vida. Cada um fala daquilo que é a razão da sua história.
Seja em que área que você for, você só vai falar a sua história. Cada um é assim, sua profissão ou daquilo que você faz. Por isso que a igreja, irmãos, ela não pode confrontar esses demônios do capítulo 8 de Mateus e nem apenas enviar pessoas, como no capítulo 28. Ela precisa discernir o tempo de cada ide de Deus. Não é sair, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio, vê demônio em todo canto. Você tem que ter discernimento. Para não achar que tudo é demônio. Nem tudo é demônio, porque está dando tanta moral para ele. E ele acha que ele é o cara, porque tudo é ele, né? Tudo é ele, glórias a ele sempre. Para com isso, irmãos. Peça discernimento do Senhor Jesus. Precisamos saber o que é real, é uma doença, é uma enfermidade, o que é uma opressão, uma visitação das trevas, o que é um demônio querendo destruir outra vida, escravizando vidas, é o discernimento do Espírito, por isso que precisa ter esse poder sobre a sua vida, porque vai ter momentos de expulsar, mas vai ter um momento de comissionar. Vai lá, faz a obra do Senhor, seja esse enviado de Deus para esses dias. Jesus, ele não terminou ali o seu trabalho, ele continua dizendo, ide, porque essa é a nossa missão, ganhar almas para o reino de Deus. Não podemos ignorar, irmãos, que as pessoas estão se perdendo ao nosso redor, as pessoas estão cada vez mais frias, mais indiferentes, a profecia está se cumprindo, a iniquidade está se multiplicando, o amor está se esfriando, a indiferença, isso é claro, visível aos olhos de qualquer pessoa. Mas não se esqueça, Jesus está aqui na biqueira. Olha os acontecimentos mundiais. Olha o que está acontecendo lá no Oriente. Sinais. Está lá. Aquela confusão lá no Irã não é à toa não. Quando o novo rei levantar, lembra que ali era o reino da Pérsia? O novo reino se levantar, ele vai estabelecer aliança com Israel, vai ser um negócio esquisito por ali, mas já estamos ouvindo e vendo os sinais acontecendo. O Senhor está chegando, diga aleluias. Por isso, queridos, preste bem atenção. Quem entende o coração de Jesus, ele não precisa que o Senhor fique repetindo ordens, prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, prega. Você está entendendo o que ele fez na sua vida. E quando você entende, é algo natural que você começa a trazer vidas, porque você tem compaixão delas para que elas não vá para aquele lugar. É um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar terrível. Por isso que esse chamado que Deus fez para nós não é promessa de conforto. Ele está querendo uma aliança de propósito. Você está aliançado comigo, você tem propósito de andar na minha presença, porque o propósito é dizer para o mal, saia, mas é para dizer para a igreja, avança, vá em frente, não desista, não olhe para trás, não fique parado no meio do caminho, desperta, vá orar, vá buscar Deus, leia a Bíblia. Precisa toda hora você dizer para o seu filho o que ele tem que fazer? Você que é pai e mãe, toda hora você dizer, mas menino não aprende, todo dia eu digo para ele, está na hora de ir para a escola, levanta, vai escovar o dente, pega a mochila, vai para lá, blá, 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 blá. Você precisa repetir isso para o seu filho todo dia, precisa. Todo dia ele demora e você repete a mesma coisa. E sabe que você está assim? Deus está precisando repetir todo dia para você cumprir as suas obrigações.